Olá galera, excelente dia, espero que todos vocês estejam bem em casa, se cuidando durante esse processo de isolamento social por conta da pandemia do coronavírus. Um pouco de calor hoje, né, o Rio de Janeiro deu uma esquentada, mas nada impede a nossa produção de conhecimento, porque é algo contínuo. E falando de produção de conhecimento, hoje iremos abordar a importância do Jean Piaget para a filosofia, de forma bem particular também para o campo da educação. O Jean Piaget, que não era um pedagogo, mas ele já no meados do século XX, ele revoluciona o campo da educação brasileira e também do campo da educação mundial com a sua teoria cognitiva, ou seja, ele está preocupado como é possível compreender o desenvolvimento mental das crianças e a sua produção de conhecimento dentro do seu espaço, do seu campo social. É o que ele coloca enquanto de uma epistemologia genética. Essa epistemologia genética seria justamente a investigação do desenvolvimento espontâneo da criança. E não somente isso, ele acredita que todo ser humano desenvolve um raciocínio lógico, que é o que ele chama de um desenvolvimento cognitivo. E na verdade, o que ele começa a perceber? Que muitas das vezes, essa criança, no seu processo de desenvolvimento, ela acaba sendo influenciada por comportamentos, por óticas, por visões de adultos. Realmente, né? Os pais de vocês, quando vocês eram pequenininhos, influenciam o comportamento de vocês, transmitem um processo de educação a partir das concepções deles, né? Você não tem uma independência para dizer, vamos supor, você com 2, 3, 4 anos de idade, de automaticamente falar, se transmitir, muitas das vezes pela fala, pela comunicação, aquilo que você está sentindo, aquela questão da afetividade. Então, o que o Piaget está querendo colocar também para nós? Que o conhecimento se constrói pela descoberta também das crianças. Então, aos poucos, por mais que os comportamentos, os valores, as normas, as condutas, elas sejam passadas pelos adultos, essas crianças também constroem, dentro das suas fases, é o que ele coloca dos seus estágios, né, conhecimento, né, a partir da teoria do cognitivo. Então, por exemplo, você vai perceber, realmente, a criança ela está doente, ela não vai falar com 2 anos, 3 anos, mas ela expressa por um sentimento a sua condição de dor, né? Então, ou seja, a criança ela também realiza descobertas, né, em relação ao meio a qual ela está inserida. Por conta disso, o Jean Piaget, ele acredita, né, que educar estimula a atividade mental por parte da criança, por parte do aluno, ou seja, educar é transmitir conhecimento, ensinamento, mas não está somente numa réplica de conteúdo, é tentar desenvolver o lado crítico, reflexivo desse aluno, o senso crítico, fazer com que o mesmo possa sair do seu senso comum e abrir mão desse espaço, justamente tomar uma consciência de que todos nós temos papéis uns com os outros nesse processo de construção de conhecimento. E como se dá? Ou seja, existe uma dualidade para o Piaget, onde a atividade intelectual ela está imbricada com o organismo da pessoa. E por conta disso, ele divide a sua teoria cognitiva em estágios. O primeiro estágio é o sensorial motor. O desenvolvimento cognitivo está muito relacionado à interação dos comportamentos inatos com o meio ambiente. Então, por exemplo, aos poucos a criança sabe o que é agarrar alguma coisa, sugar, né, outros baseados em exercícios de reflexo. Então, automaticamente, o conhecimento que essa criança adquire é como ela se relaciona com esses comportamentos e o meio exterior. O pré-operatório, que vai de 2 a 7 anos, aos poucos a criança começa a desenvolver a linguagem e a associar a sua linguagem, por exemplo, a um determinado objeto do seu meio externo, um carrinho, um boneco. Aos poucos os seus gostos começam a ser sentidos. Depois as operações concretas, que vai de 7 a 11 anos, né? Vale destacar que aos poucos nessa fase a criança começa a ter uma capacidade de reflexão, porque, por exemplo, ela gosta daquilo e não gosta daquele outro brinquedo, por que ela gosta daquele tipo de comida e não gosta daquela outra forma de comida. Então, aos poucos a criança começa a refletir acerca do seu mundo exterior. Depois nós vamos ter as operações
formais, que vai de 11 a 15 anos, aí sim, é quando a criança, o adolescente, podemos até assim dizer, ela consegue aplicar o seu raciocínio lógico, e não somente isso, o seu pensamento, ele tem uma abrangência do formal, do abstrato, ele tem o desenvolvimento no sentido pleno das estruturas cognitivas do ser humano, um nível mais elevado. Ele não somente reflete, mas ele também coloca em prática o seu processo de reflexão. Atrelado a isso, nós também iremos perceber o desenvolvimento de uma moralidade, né, já que nós estamos falando de transmissão, de desenvolvimento de conhecimento a partir das crianças. E é por conta disso que, automaticamente, pensando a perspectiva do desenvolvimento da moral, que o Jean Piaget, ele também cria 3 fases: anomia, heteronomia e também a autonomia. A autonomia, ela na verdade, ela vai com crianças até de 5 anos de idade, onde ela está um conhecimento, uma moralidade atrelada às necessidades básicas do indivíduo para garantir a sobrevivência de sua espécie. Depois da heteronomia, que vai de crianças entre 9 a 10 anos de idade, automaticamente o correto é cumprir a regra. Então o pai chega, olha, não é certo isso, é certo aquilo, você tem uma regra dentro de casa, você tem automaticamente valores morais, comportamentos que devem ser seguidos, e a regra é seguir aquilo que os adultos colocam para aquelas crianças. E por último, a autonomia, 11 anos para frente, é quando aos poucos a criança realiza um processo de legitimação das regras, né? Ou seja, o respeito a elas vai além dos acordos mútuos entre os diferentes indivíduos componentes, né, da família ou de diferentes grupos sociais que essa criança ela se insere. Então, de um lado ela obedece, do outro lado, ela legitima, a partir das suas práticas, dos discursos, né, estas regras que lhes são impostas. Tá ok, pessoal? Grande abraço.